Hoje nós vamos ver recompensas que se manifestam na vida do crente quando este trata a unção que recebe de Deus como deve ser tratada. Amém? E a gente vai ver um paralelo rápido entre Davi e Saul, porque se destaca muito a forma diferente como ambos trataram essa unção recebida por Deus, no caso, unção de rei sobre Israel e outras manifestações espirituais que nós entendemos ser unção. Amém? Então, vamos estar lendo vários versículos. Beto, é possível a gente lançar os versículos hoje aqui? Amém. Então, eu vou usar bastante lá para a gente ter agilidade e a gente conseguir ler, para ir fazendo esses paralelos, e os irmãos vão ver como um tratava diferente do outro, a unção que recebia. Um foi sempre muito responsável, o outro muitas vezes irresponsável, Mas eu quero dizer aos irmãos o que é unção, para que você entenda o que é unção, para que, então, entendendo o que é unção, a gente possa entender como tratar essa unção e, consequentemente, garantir em nossas vidas recompensas, por tratar de forma decente, de forma responsável a nossa unção, aquilo que recebemos de Deus. Primeiro, unção é algo que desce de Deus para o homem, é um poder capacitador, amém? Então, eu quero ler para você aqui um conceito de unção, é a capacitação dada por Deus para alguma pessoa. Então, é uma capacitação, primeiro, que vem de Deus, segundo, vem para o homem, vem para o ser humano, vem para alguém, no momento específico, para alguém específico, com um propósito específico. Quem recebe unção? Quem quer que seja a vontade de Deus. Amém? Deus desejando cobrir, revestir alguém com uma unção, um poder capacitador espiritual, Deus estabelece isso. É responsabilidade de Deus. Quando Deus oferece, quando Deus dá essa unção, ela automaticamente começa a se manifestar aos olhos de autoridades humanas dentro da igreja. Então, de repente, você começa a perceber uma unção. A gente fala assim, poxa, como aquele irmão tem uma unção no louvor. A gente começa a perceber, a gente sente com os sentidos humanos e com o discernimento espiritual que aquela pessoa recebeu algo de Deus. Podemos tratar como um talento, podemos tratar, como uma capacidade, mas para que a gente, então, tenha uma linguagem apropriada, nós estabelecemos esse nome, então, esse poder capacitador como unção. Puxa, aquele irmão, quando ora, alguma coisa acontece diferente. Quando ele prega, alguma coisa é diferente. Quando ele aconselha, meu Deus, aquelas palavras vêm com uma sabedoria, atingem o meu coração. Então, unção é esse poder capacitador de Deus para alguma pessoa, que pode ser em qualquer nível ministerial dentro da igreja. Aliás, Deus, Ele provê, Ele providencia sempre pessoas específicas para ministérios específicos, e normalmente ele se destaca. Não significa que uma pessoa não possa ter mais de uma unção, mais de um tipo de poder capacitador de Deus. Pode, mas é como o temperamento. Um se destaca e ele, então outros temperamentos são percebidos, características temperamentais são percebidas numa pessoa. O dom de Deus, a unção de Deus também. Vem uma unção específica e normalmente acompanhará essa pessoa para o resto da sua vida, até que a morte o separe, amém? Porque lá no céu, essa unção agora não é mais necessária. Por quê? Porque lá Deus é tudo em todos, amém? Lá nos céus não é necessário dons específicos, poder capacitador específico, porque na realidade, isto que a gente vive como igreja, vive enquanto pessoas, enquanto homens, enquanto vida terrena, para estabelecer o reino de Deus na terra. Uma vez que estamos com o Senhor na glória, estaremos vivendo intensamente, os céus, agora de uma forma pessoal, com experiências
né, reais, sobrenaturais, um corpo vivificado, sobrenatural, vivendo com Deus. Lá certamente teremos cargos, lá certamente exerceremos funções lá na glória. O céu é dinâmico, a vida eterna será muito ativa, né? Não fique pensando que a vida eterna será um monte de né, crentes ou salvos em Cristo Jesus, né, andando para lá para cá, sem nada para fazer, né, uma coisa chata. Não, o céu será muito dinâmico, haverá governo, haverá, né, haverá gente que governará com o Senhor em determinados âmbitos, né, em momentos específicos na eternidade. Então, amados, lá também haverá, né, governo, lá também haverá atividade. Mas é diferente daquilo que Deus nos dá aqui. Nós estamos implantando o reino do Senhor na terra e, portanto, precisamos de um poder capacitador que vem do céu para podermos realizar esta obra. Amém? Então, veja, nos credenciando, então, este poder, essa capacitação, nos credencia para cumprir uma missão específica, especial, dentro de propósitos divinos. Então, amados, essa unção que, bem realizada, garantirá galardão para as nossas vidas, tem propósito. Não é para ser feito de qualquer jeito. Tem uma direção, um direcionamento de Deus. Deus, quando dá esta unção, quando reveste de unção uma vida, esta vida agora, ela começará a ser, né, usada pela igreja, pelo um pastor, por um líder. Deus evidenciará e Deus também mostrará normalmente ao líder, ao pastor, à liderança, os propósitos pelos quais Deus ungiu e capacitou. Então, mais do que tudo, receber uma unção de Deus nos torna servos, nos torna pessoas agora capacitadas para servir com um propósito específico. Aleluia. Por exemplo, Jesus foi ungido. Abre lá comigo, Lucas, capítulo 4, verso 18, se puder botar aqui. Lucas, capítulo 4, verso 18. Nós vamos ler. Lucas 4, 18, estamos esperando. Olha lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, essa é a unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja, o Espírito do Senhor está sobre a pessoa. Então, neste caso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta imposição do Espírito sobre a pessoa unge, capacita. E aí, veja como é específico o ministério de Cristo. E ele entendeu os propósitos de Deus, e foi exatamente isso que Jesus fez durante o seu ministério na terra. Amém? E depois de cumprido, morrido na cruz e ressuscitado, ele subiu aos céus, e a Bíblia diz que então enviou, né, o dom aos homens, ou seja, o Espírito veio dos céus para agora habitar com os homens, para fazer exatamente isso, estar sobre a igreja, ungindo, capacitando, né? E aí nós vamos entender, vamos compreender, né, na medida em que recebemos de Deus os propósitos, o tipo de unção, porque ela clama, queridos, agora nós queremos fazer. A unção, quando ela se manifesta, quando ela pega alguém, esta pessoa não vê a hora de começar a realizar aquilo que ela recebeu de Deus, né? Com paciência, esperando o tempo certo, mas quando lhe é dada a oportunidade, ela começa a realizar, não somente pela força do braço, lógico que contando com a disposição física, né, humana, porque é trabalhar, então precisamos nos envolver, porém, o poder de Deus, porém, essa capacitação do Espírito fará com que ela, né, de fato, realize obras, materialize, né, que fará com que ela realmente comece a produzir frutos. Então é diferente quando uma pessoa, amado, começa a fazer uma obra sem unção.
ela fica difícil, ela não realiza, ela tenta fazer, mas aquela obra, ela começa, mas logo murcha, ela se manifesta pela força do braço, pela intenção, o desejo da pessoa querer fazer, né? O desejo do homem é um tipo de poder, né, que consegue realizar alguma coisa, porém, como se trata, né, de vida e de batalha espiritual, logo vem o poder maligno, logo vem a ação do diabo. Então, quando essa oposição espiritual se manifesta, e não há unção de Deus, somente força do braço, esta pessoa, ela morre. Então, queridos, não dá para fazer uma obra verdadeiramente eficaz, se não houver a unção de Deus. Acontece que, no plano natural, muitas pessoas, às vezes, queridos, guardam no coração, ou criam no coração o desejo de fazer, de realizar, e aí, né, tem aparência de unção, parece que é unção, mas não é, e por isso nós precisamos discernir. Por quê? Sermos zelosos, sobretudo o pastor, a liderança. Por quê? Porque a gente sabe que se a pessoa fizer pela força do braço, poderá realizar por um tempo, mas será por pouco tempo, e logo o inimigo virá e se colocará opositor daquela pessoa, não da unção. Quando alguém começa a fazer algo na igreja com unção, o diabo se levanta contra a unção. E é diferente, a unção resiste, porque ela é mantida pelo Espírito. A pessoa agora, ela não é diretamente atacada, a unção que é perseguida. Então, às vezes uma pessoa começa a fazer algo numa igreja e começa a destacar, porque tem unção de Deus. Então vem o inimigo e começa a agir, começa a atacar aquela unção. E às vezes pode até acontecer de pessoas dentro da igreja se enciumar, ficar ali com uma certa resistência, porque faz parte dessa oposição. Porém, esta pessoa que está sendo atacada, na sua unção, querido, ela resistirá. Lógico que virá um sofrimento, lógico que se ressentirá, porque é ser humano. Porém, o Espírito de Deus renova, o Espírito de Deus fortalece, o Espírito de Deus se responsabiliza pela unção e pela pessoa que está realizando. Lógico que tem oposição. Porém, quando a pessoa vai pelo poder da carne, o diabo vem e vai contra a pessoa, não há unção. Há um engano, há uma operação de erro. Então, o inimigo tem uma brecha enorme na vida da pessoa. Ela não tem a cobertura de Deus, não tem a cobertura espiritual, não tem o selo, não é um serviço aprovado. Amém? É um serviço, como diz por aí, genérico, né? Tem coisas genéricas no mundo espiritual. Aí, é aquilo que a gente lê na Bíblia. Lembra daquele que expulsava demônios e começou, então, a querer expulsar um demônio, né? Eu não lembro agora, meu Deus do céu, o nome do personagem na Bíblia, e a Bíblia diz que aqueles demônios que estavam ali operando naquela vida, destroçaram aquela pessoa, né? Deram uma baita de uma surra, e ainda disseram assim, eu conheço a Paulo, eu conheço a Pedro, eu conheço a outro discípulo ungido, mas você eu não conheço, e ó, pau no cara, entendeu? E ele apanhou, tomou um couro, né, desta casta, que não reconheceu o Espírito, não reconheceu a autoridade espiritual na vida daquele fulano. Eles disseram assim, ó, a Paulo eu conheço, a Apolo eu conheço, a Pedro eu conheço, mas e tu, quem és? Então, quando a gente vai no inferno, quando a gente vai lutar contra o inferno, quando a gente vai em nome de Jesus, nós precisamos estar acompanhados da unção, senão nós não temos autoridade. E aí, a nossa família naufraga, a nossa vida financeira vai por água abaixo, nós ficamos enfermos. É muito comum uma enfermidade acontecer, é muito comum desastres repentinos se manifestar, quando alguém se levanta na força do braço para tentar realizar algo em nome de Jesus, não estando habilitado. A habilitação é fundamental. Mas quando você se levanta, ungido, capacitado, reconhecido, e assim, ó, normalmente a pessoa, quando recebe, normalmente é vista pelos olhos do pastor, o pastor chega para a pessoa e diz, Deus está me mostrando algo na tua vida, a pessoa fala assim, não, pastor, eu não quero.
Sabe, é uma característica muito comum. Por quê? Porque, na realidade, amados, quando é de Deus, a pessoa que recebe, às vezes, ela se torna tão responsável por aquilo, e muitas vezes nem acredita que ela foi escolhida, que ela foi tomada por Deus, e que, de fato, alguém possa estar enxergando uma unção. Então, assim, amado, Deus me mostrou algo na tua vida, olha, abre o culto no próximo domingo, a pessoa nem aparece na igreja. Já aconteceu várias vezes, de eu convidar alguém e a pessoa, no dia marcado, não apareceu, mas eu sabia que tinha unção de Deus na vida da pessoa. Eu insisti, e até que a pessoa falou, tá bom, eu vou lá. Foi uma lástima. Mas não é que tudo começa com poder e glória, e majestade e honra. Não, sabe, amados, nós temos que dar. Aí a pessoa falou, está vendo, pastor? Não era. Calma, rapaz, vai lá, você vai conseguir, sabe, queridos? E aí, de repente a coisa vai, daqui a pouco a autoridade de Deus, ela se manifesta, e aí a pessoa começa então a ter entendimento daquilo e começa a saber usar essa ferramenta. Deus ensina, amém? É assim. Certa vez eu estava numa porta, numa igreja grande, da qual nós fazíamos parte, 2.000 pessoas no templo, e eu ali de pé, e aí um pastor pega e faz assim para mim, vem aqui, aquele dedinho assim, bom, o pastor deve estar precisando de uma água, deve estar precisando de alguma coisa, vou lá. Eu era um excelente estafeta, e aí eu saí correndo, era um excelente office boy dentro da igreja, eu gostava muito de servir, sabe assim, vai comprar isso, vai limpar banheiro, eu gostava disso, é verdade. E aí, cheguei lá, aí, pois não, pastor, ele falou assim, prepara uma palavra de oferta. Tinha mais ou menos umas 800 pessoas no auditório. Bom, irmãos, não preciso dizer que quase que eu tive uma síncope nervosa. E aí ele falou assim, e eu estou te chamando porque Deus está me dizendo que há algo assim, assim na minha vida. E Deus se derramou ali, foi a primeira vez que alguém reconheceu algo na minha vida e me chamou e me deu algo, e foi muito difícil para mim. Queridos, mas é assim, o começo terá que se manifestar em meio à nossa cultura, em meio ao quanto a gente tem conhecimento, em meio à nossa simplicidade, em meio àquilo que a gente é naquele momento. Só que quando aquilo pega na nossa vida, a gente vai buscar os recursos. Muitos saem para estudar, muitos saem para um aprendizado mais profundo, muitos saem para se especializar, tem atitudes de se voltar mais para aquilo, para aquele universo, cria-se um interesse muito grande, e aí é a parte humana de buscar algo mais para poder se juntar à unção perfeita de Deus, e este ministério, esta obra, essa unção, então começar a dar frutos. É um tempo, demora um pouquinho, mas a gente tem que começar, amém? Mas que seja com unção de Deus. Então eu te digo uma coisa nesta noite, nunca comece nada, espiritualmente falando, se você realmente não tiver essa certeza, ou se essa certeza não vier de alguém habilitado para dizer, você tem. Por quê? Porque está cheio de gente por aí que se levanta no eis que eu te digo, queridos, e que lança unção, lança reconhecimento, que não vem de Deus, e aí a pessoa crê. Então você precisa ter ouvidos espirituais e saber, sabe, se veio de Deus e quem é que está liberando na tua vida. Tem que ser uma autoridade reconhecida. Não pode sair do meio do mato alguém, como acontece muito, de repente sarta alguém no meio do fulano, eis que eu te digo, meu servo, Deus manda dizer que você é um apóstolo. Isso acontece todo dia. Todo dia isso acontece. E aí, amados, pelos montes, pelos vales, pelas vigílias, pelos lugares de ajuntamento, onde se busca muita unção, essas coisas vêm. E o diabo está lá. O diabo está lá para mentir, para dizer que há, quando não há, e a pessoa sai de lá ungida. Amados, tem gente que sai, sobe, nada no monte e desce pastor. Sobe, sabe, sem nenhuma pretensão de nada, e desce de lá apóstolo. Não houve o preparo, não houve um chamado, não houve quem intercedesse, não houve quem ensinasse, ele não se espelhou em ninguém. Alguém foi lá, disse, e o camarada acreditou. Agora vai pagar o preço, porque daqui a pouco o diabo vai cobrar. A unção não tem unção, então vai em ti mesmo, entendeu? O diabo tem que brigar com a unção.
Se tem unção de Deus na minha vida, na tua vida, ele tem que brigar com a unção. Mas se não tiver, ele vai brigar contigo, ele vai brigar comigo, ele vai brigar com o crente. Você acha que eu vou derrubar? Por via das dúvidas, né? Tá bom. Então, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Amém? Está fechado isso aí? Deu para entender o que é unção? Agora, quando vem de Deus, você na humildade recebe, resiste um pouquinho, porque é natural. Mas já que alguém credenciado está dizendo, vamos crer nisso aí, vai. Vamos embora. Só que daqui a pouco você começa a ter sonhos, começa a ter sentimentos, Deus começa a realmente falar, e você começa a realizar, aí vem a responsabilidade em fazer direito aqui. E aí quando você faz direito, com responsabilidade, com envolvimento, com propósito, com entrega pessoal, com renúncias pessoais, e aí então isso vai se estabelecendo, daqui a pouco Deus começa a galardoar, porque para Deus o serviço é passivo de retribuição. Deus paga, Deus retribui. Você começa a juntar créditos lá na glória. Então, a maravilha da unção é que ela traz luta, ela vai trazer oposição, vai ter um tempo de dificuldade, e aí as coisas começam a acontecer de forma diferente. Gente se afasta de você, gente fica com ciúme. Sabia que tem crente que às vezes fica com ciúme da unção do outro? E aí, sabe, começa a perseguir a unção do outro, e aí você tem que conviver com essa perseguição, perdoar, glória a Deus. Lá na frente, toda esta carga, esse universo de oposições, e que às vezes só piorou a tua vida, lá na frente, Deus vai derramar, Deus vai te dar, Deus vai te surpreender com os seus galardões, com a sua recompensa. Amém? Então assim, trabalha um tanto, trabalha um pouco, trabalha por um tempo, daqui a pouco Deus vai fazer valer a pena cada lágrima, cada choro, cada indecisão. Cada noite você acordou dizendo assim, amanhã eu vou ligar para o pastor e vou entregar meu ministério. Não é para mim que você entrega, é para Deus. Aí não dá mais para entregar para Deus, sabe, queridos? Aí a pessoa tenta entregar para o pastor, aí o pastor pega aquela unção que não é dele, e sabe, amados, e aí não sabe o que fazer com aquilo, e aí começa a orar, Senhor, acha outro, porque essa unção precisa estar em alguém. Aí Deus mostra, aí vai lá para aquele fulano, porque, amados, não dá para devolver para Deus. A unção, ela fica viva, ela fica clamando. Camarada foi embora da igreja, ficou chateado, deixou de realizar, enfermou por isso, enfim. Só que a unção do camarada está lá. Onde ele vai, a unção está lá. Aí ele vai para lá, a unção está lá. Até que ele se arrependa. Até que então ele entenda que não dá mais para fugir. Aí a unção o toma de novo e ele sai. Aleluia. Eis porque muitas vezes a pessoa vai para o da igreja, daqui a pouco volta todo torto, né? Fala assim, não deu, lutei. Pastor, unge aí de novo, porque essa unção está me matando. É assim, amado. Então a unção, ela causa alguns problemas enquanto você realiza. E quando você não realiza, ela causa piores problemas. Só que quando você realiza e você tem lutas, lá na frente, Deus te recompensa. Só que quando você abre mão dela e deixa ela de lado, e ela fica lá clamando, aí, amados, a coisa é bem pior. E Deus não pode fazer nada, até que a pessoa diga, tá bom, Senhor, eu reconheço que não dá mais para viver sem essa unção na minha vida. Amém? Não dá para entregar, né? Mas eu não pedi, não tem problema. Deus é Deus, Ele é soberano. Se Ele escolheu te dar, Ele te deu, agora te vira, realiza. Você tem que prestar conta a Deus aquilo que Ele te deu. Amém? É assim. É assim, não tem jeito. E aí, a gente vê, né, essa diferença enorme entre Davi e entre Saul, né? Saber tratar com unção que nós recebemos, e hoje nós vamos mostrar a diferença de homens e como eles trataram essa unção. Tem vários aqui, mas não vai dar tempo, a gente vai usar pelo menos uns 4 ou 5 aqui. Vamos ver os textos, olha a diferença. Então, Davi e Saul, ambos foram reis em Israel. Saul primeiro, Davi depois, né? Saul depois de deposto, entra Davi para o substituir no trono de Israel, né? Mas o importante é ver o paralelo. Enquanto Saul foi rei, olha como ele tratou esta unção
que estava sobre a vida dele. E depois Davi, em sendo rei, olha de como ele tratou de forma diferente da de Saul. Vamos começar com Saul aqui, ó. 1 Samuel, põe aí para mim. 1 Samuel 8, 5. Não, perdão. 1 Samuel 10, 17. 1 Samuel 10, 17. Olha como a unção de Saul se manifestou na vida dele. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá, dá para ir para o 18? E disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir Israel do Egito, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam, vai. Vira lá. Mas vós hoje rejeitaste a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhes disseste, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares, vai indo. Tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo suas famílias, foi tomada a família de Mate, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi encontrado. Até aí. Então, amados, a unção de Saul começou assim, ele sendo pedido e não escolhido por Deus. Olha a força do braço. E quando vai o profeta? Quando então a autoridade máxima, que era Samuel, sobre Israel, se junta todo o povo, põe todas as nações ali, estabelece sorte entre as 12 tribos. Olha o trabalho que deu para se achar aquele que estava sendo pedido pelo povo. Aí, quando tudo se preparou e foi escolhido Saul, onde ele estava? Não estava ali. Bom, ele estava realizando um outro trabalho. Ovelhas haviam se perdido, né? Ele estava correndo atrás de um certo prejuízo, mas, querido, olha como as coisas se estabelecem. Então, o nome Saul significa pedido. O nome Davi é diferente, significa amado, amado de Deus. Olha, então, não deseje nunca realizar alguma coisa dentro da casa do Senhor, e nem na tua casa, em lugar nenhum, sem que antes a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Vai falar do amor de Deus para alguém? Pede oração, pede unção de Deus. Vai evangelizar? Pede a unção de Deus. Sabe, amado, tem gente que sai no evangelismo por aí, vamos evangelizar na Cracolândia, e sai de qualquer jeito. Chega lá, foram 10, 5 ficaram lá e só 5 voltaram. Não trouxeram nenhum convertido, pelo contrário, 5 dos crentes ainda ficaram lá. Isso acontece, pode acontecer. Quando nós vamos pela força do braço. Então, amado, quantos começam a fazer cultos dentro de casa? Estoura tudo, rebenta com a casa. Por quê? Porque não tem propósito, não tem unção. Sabe, tem que fazer um culto lá, tem que ter autorização da igreja, tem que ter reconhecimento, tem que ter intercessão, tem que ter gente ali habilitada para fazer. Por isso que muitas coisas começam a rebentar dentro de casa, dentro de lares, e crentes que estavam firmes caem, somem da igreja, porque dentro de casa começaram a habilitar coisas das quais não tinha autoridade, começaram a fazer coisas e falar coisas das quais não tinham unção, e aí arrebenta tudo. Aí quem tem que ir atrás? O pastor, que não estava sabendo de nada, que pediu para não fazer. Isso acontece, já aconteceu comigo muitas vezes. E acontece com muitas igrejas por aí, muitos pastores. Sabe, amados, e às vezes são pessoas irrecuperáveis, porque o diabo jantou. Não faça nada na tua casa. Sabe, amados, com um propósito que seja diferente ou paralelo àquilo que está na igreja. Sabe, se não tem unção na tua vida, você vai arrebentar com a tua vida e com a vida de pessoas. Não participe. Enxote da tua casa aqueles que chegam ali para falar mal de qualquer coisa, porque se não tem unção de Deus, vai estourar. Você está arrumando briga com o diabo, e o diabo não é fraco, não estamos exaltando o capeta. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porém, sem unção, o homem nada é. Não é. Então, estabeleça isso no teu coração. Se tem unção, vai. Se não tem unção, não tem alguém habilitado, sai fora. É roubo para a tua vida. Amém? E vai prejudicar. Agora, olha o chamado de Davi, 16:3. Olha a diferença.
E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E me ungirás, ou ungir-me-ás, a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente este está perante o Senhor, o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Por quê? Porque na realidade começou, então, quando nós sabemos, Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé tinha lá vários filhos, e ele então disse: olha, eu vim aqui, traz os seus filhos. E aí Jessé começou a colocar do maior para o menor. Bom, se é algo de Deus, se é uma unção de Deus, o cara tem que ser grande, bonito, grandão, poderoso, com estatura, sabe, não sei o que lá, olha lá. Aí, quando veio Eliabe, a palavra do Senhor diz que Samuel olhou para aquele cara e falou: bom, só pode ser esse cara, olha, tá, quase 2 metros de altura, né, o cara bonitão, só pode ser ele, bem aparentado, só pode ser ele. Deus disse assim: ó, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por isso, amados, que muitos caem, sabe, enganados debaixo de autoridades não constituídas por Deus e vão atrás que nem cordeirinho. Só que a Bíblia diz que um cego não pode conduzir outros cegos, porque ambos caem no abismo. Então, amado, de repente aparece aí uma efervescência, aparece o modismo, aparece aí a solução para todos os problemas. Agora eu estou de encontro com Deus. É encontro com Deus para tudo que é lado. Encontro com Deus que enche igreja, encontro com Deus que muda a história do camarada, encontro com Deus que faz a pessoa ter experiência que ela nunca teve na sua igreja local, encontro com Deus que é a solução para todos os problemas. Passa 3, 4, 5, 6 meses de encontro com Deus, a igreja está debaixo de opressão, está debaixo, sabe, amados, de desentendimento, e está debaixo de uma grande porcariada, que agora precisa ir lá alguém com unção para tratar, para agora habilitar o que é de Deus, porque aquilo habilitou tanta coisa errada, tanto coisa desenfreada, modismos, sabe, amados, é isso, é a aparência, ei-lo lá, ei-lo aqui, sabe, amados, Jesus Cristo está no coração, não está lá, não está lá, não está aqui, está dentro de você, está no teu ser, sabe, querido, a unção determina que Deus opera em você, no teu coração, no teu espírito, na tua alma. Deus habilita a bênção dele no teu corpo e nas coisas que fazem, sabe, que te pertencem, que fazem parte da tua vida. Oh, glória, não precisamos de modismo, não precisamos, sabe, queridos, de fórmulas poderosas e mágicas que os homens de Deus por aí, ditos de Deus, acham agora, é o tal de vender isso, já há muito tempo, né? Mas a cada dia que passa, as coisas são mais criativas. Esses dias eu vi uma igreja, pastor, está fazendo agora assim, a igreja lá, todo mundo de pé, não tem cadeira. Eles fizeram uma mão grande, inflável, uma mão enorme, assim, de uns 8 metros de diâmetro, bem grande, de plástico, né, assim, e eles enchem de um gazélio, então ela é um balão, é uma mão, e diz que é a mão de Deus. Aí alguém fica puxando aquele balão na igreja, e as pessoas têm que ficar pulando, e quando pula, meu Deus, cai no espírito, é um poder de Deus, é um fogo, é um reteté, é gente profetizando, é mão na cabeça de todo mundo, é gente que profetiza daqui, dali, é um sei o quê, e as pessoas têm que tocar na mão de Deus, que é um plástico, uma bolha, um negócio cheio de gazélio, que fica passando por ali. Agora, tem uns portais que as pessoas põem na frente, o crente tem que sair por ali, e quando passa debaixo do portal, ele sai do outro lado, abençoado. Oh, glória, que unção nada, isso aí é aparência, isso aí é Eliabe, isso aí é uma análise do homem, que acha que ali é poder de Deus. Poder de Deus está aqui, em 10 minutos de leitura na tua casa, há poder de Deus, a unção poderosa, há livramento, milagre, isso aqui é.
Isso que a gente está fazendo aqui, ensinando a Bíblia, isso é unção de Deus, isso vai mudar, é metódico, talvez pareça que demore, mas é constante, é verdadeiro, é de glória em glória, de vitória em vitória. É assim que Deus constitui o varão perfeito da tua vida, em nome de Jesus. Não vai pela aparência, não vai pela altura, não vai pela largura, vai por aquilo que está no coração de Deus, e a unção estabelece essa verdade. Amém? Nem a este escolheu o Senhor, vai indo. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, aí vieram os filhos, vai indo. Tá, olha lá, porém Samuel disse, Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Todos grandão, todos bonitão. Deus falou assim, eu não tenho nada com eles. Disse mais Samuel, são todos esses teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Sabe, amados, Jessé nem cogitou acerca de Davi. Na cabeça do próprio pai, Davi não era candidato àquilo que Samuel estava fazendo ali. Não tinha o perfil, porque todos aqueles homens naquela casa analisavam pelo olhar, analisavam pela aparência, por aquilo que é por fora. Então Davi estava esquecido literalmente. Pai esqueceu, irmãos esqueceram, Samuel não o conhecia, mas Deus não se esqueceu dele. Disse, pois, Samuel, Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo de belos olhos, gentil aspecto. Então disse, Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Então tem lá uma certa características físicas, mas comparadas, por exemplo, a Saul e aos demais irmãos e a outros grandes homens de Israel, era uma modesta aparência. Porém, queridos, Deus não olha o rosto, Deus olha o coração. Deus está olhando agora o teu coração. Amém, amado? Deus olha a intenção do teu coração. E se ela é boa, se ela é agradável, se ela, aleluia, se ela prioriza Deus, se ela invoca Deus, pode ter certeza, é com você que Deus vai fazer esta obra aqui. Amém? É contigo que tem o coração preparado para receber este poder capacitador. Então tomou Samuel o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor, vamos ler junto? Se apoderou de Davi. Vamos ler de novo? Se apoderou de Davi. Samuel agora viu que estava feita a obra, pegou, foi embora. Agora foi embora pensando, e o outro? E Saul? O que vai ser daquele cara agora? Que foi ungido pela força do braço, que foi reconhecido pelo seu status, pela sua força aparente, pela sua fisionomia, pelos seus aspectos e dotes físicos. Queridos, Deus escolheu alguém que tinha um coração bonito, não um rosto bonito. Amém? Deus escolhe diferente da gente. Então, pode ser você que amanhã esteja aqui, pregando cheio do poder de Deus. Pode ser você que amanhã esteja ganhando muitas almas para Jesus lá fora. Pode ser você que esteja invocando a glória de Deus. Quando pisar nesse altar, a glória de Deus vai encher esse lugar. Sabe, amados? Porque a unção de Deus vai te tomar, vai se apoderar de você. E aí o profeta vai embora. E você vai ter a tua vez diante do cenário chamado Reino de Deus na terra. Mas é com unção, é com unção, não é com beleza, não é, sabe, com aparência, é com aquilo que está no teu coração e que foi dado por Deus. O óleo caiu, agora você é instrumento de Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Então fala um amém aí, que você está muito quieto. Hã? Amém. Olha lá, deixa eu ver aqui, aí tem várias coisas aqui, são diferenças. Como são versículos, a gente só vai ler. 1 Samuel 16, 11. 16, 11. 1 Samuel 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé, são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Amados, a unção pega quem trabalha, viu? A unção de Deus prioriza trabalhadores. Onde estavam os outros irmãos de Davi? Tudo em casa, não estava? Onde estava o baixinho? O mais novinho? O burrinho de carga?
Estava lá longe, com as poucas ovelhas do seu pai Jessé, apacentando as ovelhas do Senhor. Sabe, queridos, oh glória a Deus, ele era... Agora vê lá a diferença, ó, 1 Samuel 9, 1 e 2. 1 Samuel 9, 1 e 2. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate. O cara tinha estirpe, pedigree do bom. Tá lá, ó. Quem era Davi? Ah, um cara que tinha um pai chamado Jessé que vira e mexe esquecia dele. E quando lembrava, era só mandar ele trabalhar. Vai trabalhar, moleque. Né? Vai trabalhar. Agora, esse não, ó. Cujo nome era um homem de Benjamim, estirpe, né? De boa estirpe, ó. Cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita. Era varão forte e valoroso. Vai lá. Tinha este um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Nossa, nesse quesito eu pareço com ele. Desde os ombros... Ah, nesse não, já... Desde os ombros... Olha lá, Gugu, parece você. Olha lá, desde os ombros para cima, sobressaía em altura. Ué, o Gugu estava aí? Cadê o Gugu? Ah, tá, olha lá, Gugu. Belo, alto. Passava, né? O cara mais alto depois dele batia no ombro dele, ele se sobressaía de todos os outros varões. Era bom para casar, né, esse cara aí. Olha lá, ó. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Então, amado, enquanto Davi lutava, labutava pelo pão diário, esse cara aqui, ele vivia de renda. Ele vivia de mesada do papai. Ele era Ele era mimimi, como diz o outro pastor lá, como que é? Mimimi, mumumu. Aí, amado, a unção pode aparecer pela força do braço, porque alguém pede, porque alguém escolhe. Mas quando Deus escolhe, escolhe aquele que está lá de baixo, sabe, amados, que está atrás da malhada de ovelhas, está trabalhando, de noite, de madrugada, está lá, não tem tempo para descer, mas louva a Deus lá no alto do monte. Se está no vale, tem cântico lá. Sabe, queridos, tem crente que às vezes tem uma unção maravilhosa, mas é ter um valezinho que ele some, ele acaba, ele não quer, ele destitui-se de si mesmo e da sua própria unção, mas não tem jeito. A unção clama, a unção, ela é viva, é poderosa. Sabe, amados, nós temos que ser responsáveis com aquilo que Deus nos deu. Creia nisso. Se Deus te deu, não se vanglorie e nem use isso para ganhar pontos diante dos homens. Use isso para glorificar a Deus em nome de Jesus. Porque essa unção custou caro. Essa unção é cara. E ela foi dada para você e para mim de graça. Temos que ser responsáveis com ela. Porque ela clama diante de Deus, ela clama diante dos homens, em nome de Jesus. Quando a minha unção, quando eu a trato bem, quando eu sou responsável por ela, quando eu abdico, eu renuncio, quando eu pago o preço dessa unção, amado, quando Deus me usa, outros homens são edificados nessa unção. Mas quando eu fujo dela, quando eu sou irresponsável com ela, quando eu sou até moleque com essa unção, eu, através desse ato, sabe, desestimulo muitos outros, porque o que é ungido, amados, cria seguidores. Aquele que é ungido é posto rei, e rei é governo, aleluia. Sabe, amados, Deus me trouxe, Deus te trouxe, Deus me fez, Deus te fez, para sermos multiplicadores dessa unção. Amém? Nossa, eu estou muito duro. Está amarrado, né? Está amarrado nada. Glória a Deus. Vou ler só mais um, ó, para a gente terminar. 1 Samuel 17, 34. Melhor pôr óculos, né? Ó, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, 35. Deu pau aí? Olha lá, eu saía após ele e o matava, e o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e feria e matava. Davi não era mole, não. Essa unção viva aí, ó. Essa unção poderosa, queridos, faz você ser responsável.
quando leões e lobos chegavam, e se porventura abocanhavam uma dessas ovelhas, Davi, a palavra diz, ele dizendo do serviço dele, ele ia lá e arrancava a ovelha da boca do leão. Obrigado, querido. Arrancava a ovelha da boca do urso. E olha, depois pegava uma queixada, pegava um pedaço de osso, ia lá e matava o urso, matava o leão. Então essa era a responsabilidade, esse é o tipo de responsabilidade. Agora, olha Saul. 1 Samuel 9,5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: vem, voltemos para que não suceda que meu pai deixe de se inquietar pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Por quê? Porque ele estava, o pai dele falou assim: rapaz, vem cá, você é bonitão, altão, bonitão, né? Fortão, mas tu tá um tremendo vagal. Perdi umas jumentas, elas fugiram, sai por aí, leva os moços contigo e vai buscar essa jumenta. E aí ele falou: tá bom, pai. Saiu da rede e foi. E aí andou daqui, subiu ali. Na terceira curva ele falou assim: gente, é melhor a gente voltar. É melhor a gente parar com esse negócio aqui, porque assim, ó, já está ficando tarde, fazia umas 2 horas. Eu não lembro, tô cogitando aqui, estou brincando, mas ele ficou um certo tempo. Mas muito pouco, e o pai dele sabia que ia demorar. Eram jumentas daquelas que escalavam montes, né? E ele estava preparado para o filho ficar vários dias fora, é isso que ele queria. Né? E aí, primeira subidinha, segunda subida que veio, falou assim: ó, meu pai deve estar muito preocupado comigo, e é o seguinte, vamos voltar, porque senão ele vai parar de ficar preocupado com as jumentas e vai começar a ficar preocupado comigo, porque já faz, olha, 2 horas que eu saí. Agora, quando a gente não quer fazer, a gente arruma cada papo furado, né? Olha lá, eu falo isso para mim. Ó, e aí, queridos, deixe de se inquietar pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Então, é a forma como ele tratava as coisas. E quando ele foi ungido rei, ele tratou com essa mesma responsabilidade, encontrando argumentos onde não havia, sabe, amados, se justificando para Deus, se justificando para Samuel, se justificando, sabe, amados, para os seus súditos, com as desculpas mais esfarrapadas. Ele se perdeu, sabe? Ele foi num descendo constante dessa unção, ele foi colocado lá, e daqui a pouco ele já estava lá embaixo, porque não era uma unção que vinha de Deus, era um pedido do homem. Sabe, queridos, busque aquilo que é de Deus, porque aí você vai sair de baixo para cima. Se a unção não for de Deus, pode ter um alto, mas daqui a pouco você vai estar lá embaixo, e aí não vai ter jeito, vai ter que tratar isso de outra forma. Amém? Vamos ficar de pé? Deu para entender? Tem muitos versículos aqui, a gente vai acabar, já são 9h30, e eu sei que nós todos estamos cansados, mas vamos respeitar esse horário. Mas você pode ler o livro de 1 e 2 Samuel inteirinho, você vai ver a diferença gritante de Saul. Sabe, amado, é assim. Agora, nós podemos ter atitudes como a de Saul, nós podemos ter atitudes como Davi. O que gerou em Davi como recompensa? Ele foi, né, tido por Deus como a raiz, como o broto, que dele surgiu a árvore chamada Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus é a raiz de Davi, é o broto da casa de Jessé, a Bíblia chama. Então isso, cara, é muito importante. Esses atos todos, lógico que Davi errou, lógico que Davi pecou, e está lá denunciado na Bíblia para quem quer ver os erros cometidos por Davi. Porque a unção não nos isenta de sermos pessoas, somos homens. Nós somos e continuamos sendo gente com concupiscências, com fraquezas, com soberbas, e a qualquer momento isso pode acontecer. Só que, quando nós temos um coração desejoso de ser responsáveis com unção, Deus nos trata, sabe, amados, de uma forma diferente. Davi morreu velho, Davi morreu já idoso, e a Bíblia diz ainda que os camaradas arrumaram umas moças virgens, novinhas, né, para botar lá do lado dele para servir de cobertor, né? Olha a honra, olha o cuidado, olha como foi diferente de Saul, que morreu na guerra, sabe, amados, que morreu, sabe, ali com uma espada, né?
e perdeu toda o seu filho, morreu com aquele pescoço enganchado, né, ali não, esse foi de Davi, esse foi Absalão, que também acabou destratando, mas nós vemos Saul, amados, ali tirando a própria existência, corrompido de todo, criou ali um sentimento contrário a Davi, que tinha estabelecido um concerto com Deus, de servir, de adorar, de manter-se fiel. Então é assim que a gente tem que entender, são diferenças gritantes entre o final de um e o final de outro. Aquilo que veio como recompensa de um e aquilo que veio como recompensa de outro. Amém? Feche os seus olhos, então. Nós vamos ungir, pedir aos pastores que venham, queridos, pegar este azeite aqui. E nós vamos, enquanto oramos, vamos ungir cada um, declarando que a unção do Senhor nós vamos orar a Deus e declarar, queridos, essa unção viva na tua vida. Para que Deus te chamou? Qual é a unção principal, veio principal, aquilo que Deus estabeleceu na tua vida, aquilo que você sabe que veio do trono, que você sabe que quando você está afiado, quando você está firme no Senhor, você realmente é ousado. É isso que o diabo combate, é isso que o mundo combate, é isso que a própria carne combate. As 3 frentes de luta espirituais, queridos, elas são constantes na nossa vida, né? E você vai zelar dela agora. A palavra do Senhor diz que, a respeito da coroa que o Senhor nos deu, ela diz para sermos vigilantes a ponto de que ninguém nessa terra e nessa vida possa nos tomar essa coroa de nossas mãos. Ela foi dada para a gente segurar, para a gente fazer ela frutificar. Vamos orar a Deus e você vai clamar a Deus. Se você tem sido irresponsável, sabe, se você tem sido não zeloso, se você tem sido relaxado, sabe, omisso, se você tem, sabe, amado, diante de qualquer circunstânciazinha dessa vida, você foge, você abandona, pede perdão para Deus agora, amém? E seja mais nobre no tratar com essa unção, porque ela vai fazer diferença na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, para que, ó Deus, sobre Ti, Senhor, esteja a boa mão, Senhor amado, sobre o servo, Senhor, esteja a boa mão do Senhor. Ó Deus, ungindo, capacitando, fortalecendo, Senhor, em nome de Jesus. Cada um, ó Pai, que nesta noite aqui esteve, Senhor, para que a prova, Senhor, da nossa fé, para que, ó Deus, a luta, Senhor, que opera contra a nossa vida, ó Deus, os vexames, as desonras, Senhor, os dissabores, as enfermidades, os desertos, nada disso. Mude, Senhor, a nossa posição em relação àquilo que foi dado por Deus, habilitado pelo Espírito. Senhor, assim como Cristo, que foi habilitado, ó Deus, que teve o Espírito Santo sobre ele, ó Deus, e ungiu, capacitando, Senhor, para realizar uma obra poderosa de libertação, ó, de correção, de salvamento, Senhor, de salvação, de socorro, Senhor, ó Deus, e ele, ó Pai, não abandonou, não abdicou, não renunciou, ó Deus, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que ele se fez murchar a si próprio, Senhor, para poder realizar aquilo para o qual, Senhor Deus, o Pai o havia destinado. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, na vida dos teus filhos, para que em nome de Jesus, todo poder, Senhor amado, toda manifestação da tua glória, ó Deus, seja vista no coração de cada um dos teus filhos, e em nome de Jesus, nenhum se perca, nenhum, ó Deus, Senhor, seja achado em falta, porque, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu, será cobrado por Ti mesmo, enquanto vivermos e realizando esta boa obra, seremos recompensados por Ti, mas haverá o tempo, ó Deus, da maior recompensa, quando estivermos diante do Senhor face a face, e o Senhor nos cobrar os talentos, e ó
Deus, ao entregarmos multiplicados, receberemos o convite maravilhoso para entrarmos, Senhor amado, no teu reino. Oh, aleluia, e seremos chamados de bom, aleluia, de bom servo e fiel servo, Senhor. Mas, oh Deus, o contrário também é verdade. Se formos omissos e irresponsáveis, Senhor Pai, ao recebermos talentos do Senhor, o enterramos por medo, ó Pai, e receio de Ti. Oh Deus, cogitando o coração acerca de Ti, dizendo acerca de Ti, que Tu és Senhor, oh Deus, que cobra, que quer colher, onde não plantou. Senhor, se nós, em nosso coração, cogitarmos de forma errônea de Ti, e assim temermos ao Senhor, e escondemos, Deus, enterramos tal talento, e Deus, quando formos cobrados dele, quando formos, Pai, achados por Deus, e Ele nos pedir de volta o talento, e dissermos, Senhor, com medo de Ti o enterrei, e não multipliquei, não trabalhei, não granjeei, não fiz comércio dele, não multipliquei, o Senhor nos terá, Senhor, o Senhor terá uma recompensa ruim, uma recompensa terrível, Senhor, seremos tidos por Deus, e anunciado será toda a glória, acerca deste servo mau e infiel, Deus. Portanto, em nome de Jesus, queremos estabelecer nesta noite um concerto, Deus, de avivamento desses dons, de avivamento, Senhor, de busca de avivamento desses talentos, Senhor, desta unção que foi dada pelo Teu Espírito a cada um de nós, em nome de Jesus, que nesta casa, em meio, Pai, ao Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os talentos, Pai, essa unção maravilhosa, essa capacitação que vem dos altos, Senhor, possa ser vista, Deus, de forma tremenda e fiel, que possa, Pai, na casa do Senhor, não haver um sequer, Deus, que desdenha daquilo que recebeu da parte de Ti, Deus, que comercialize isso e a perca em fofocas e contendas, Deus, que se perca, Pai, em meio a desertos e seja desestimulado pelas lutas da vida, Senhor, mas pelo contrário, Deus, quanto mais difícil for a luta, Deus, ainda mais estaremos avivados, Senhor, nos talentos da capacitação, não são que desceu dos céus. Assim, Pai, eu, Pai, profetizo e declaro, Senhor, avivamento desta unção de louvor, avivamento dessa unção, Senhor, de oração, Pai, avivamento dessa unção de ensino e pregação da Tua palavra, da condução dos pequenos, Senhor, do departamento infantil, avivamento, Pai, desses talentos, dessa capacitação na administração financeira da Tua casa, Deus, avivamento dos jovens, avivamento das crianças, dos teens, Senhor, avivamento dos casais, avivamento, Pai, dos departamentos, de cada departamento da Tua casa, Deus, haja, Pai, por detrás disso, homens e mulheres, avivados na sua unção, interessados em, Deus, multiplicar, que buscam incessantemente, Senhor, que não vão, Pai amado, Deus, atrás de modismos, não vão atrás de, Pai, fofocas e contendas, nem de palavras, Senhor amado, Deus, que separam e fazem separação, Deus, mas que sejamos coesos, unidos, um só corpo, Pai amado, avivado por um só Espírito, trabalhando por um só Deus, por uma só causa, por um só propósito, debaixo dos céus, para que, Deus, não sejamos envergonhados, nem desonrados, Deus, e nem eliminados do rol dos trabalhadores da seara do Senhor. A palavra do Senhor diz que não tens prazer naquele que retrocede, deixando o arado retrocede, deixando o arado olha para trás. Deus, não tens prazer, Senhor, não é filho em quem tens prazer. Portanto, assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Ti, Senhor.